Fala galera do Onde Tem Play, estamos no 18º convidado. Um convidado é melhor que o outro, porque o beach tênis é isso, o beach tênis é maravilhoso, a gente tem muitas histórias para ouvir, para contar. Agradecemos a audiência de todos vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, vai lá, dá o like, dá o dislike, o algoritmo tem que entender que você está interagindo de alguma forma. Espero que vocês estejam gostando e estejam preparados para esse convidado. Se você joga beach tênis, se você está chegando agora, se você já tem não sei quantos anos, você já ouviu falar nesse nome. Se não, você está no esporte errado. Você já ouviu falar de Pelé no futebol? Você já ouviu falar de Roger Federer, ou Djoko, ou... O tênis tem que falar muito nome, né? Porque senão dá briga. O Djoko, Federer ou Nadal? Esse é Alessandro Calbucci, o divino, o nosso Pelé. Obrigado. Assim, é uma honra. Considera que eu venho do futebol e Pelé sempre foi o meu mito. Até chamei o meu primeiro cachorro de Pelé. Era o Pelé branco, né? Porque era um cachorro clarinho. E também eu sempre brinco assim, sou o Pelé branco. Você é o Pelé branco aí, ó. Legal, ó. Não sabia dessa. Não sei se você sabia dessa peculiaridade. E essa é a nossa resenha aqui, tá, Calbucci? Eu sempre brinco o seguinte, quer ver o que o Calbucci é capaz de fazer em quadra? Vai lá, bota no YouTube, tem muita coisa, né? Então, o nosso objetivo aqui é humanizar mais, é trazer o Calbucci para mostrar para as pessoas que o Calbucci é uma pessoa igual a gente, só que tem um talento e lapidado, né? Que eu já vi nas lives, aquelas lives que bombaram ali no período pandemia. Então fique à vontade, aqui você está em casa e... Valeu, obrigado. Vamos nos divertir aqui conversando. Como o Calbucci conheceu o beach tênis? Eu nasci em Ravenna, né? Onde nasceu o beach tênis. Comecei a jogar bastante tarde, tinha mais de 25 anos quando bati as minhas primeiras bolinhas. Já estava... Terminei a minha faculdade, estava já no doutorado. Aí comecei a voltar para Ravenna para... relaxar um pouquinho a cabeça, ia para a praia e tinha esse esporte, raquetone naquela época se chamava, né? Onde muitos ex-amigos ou colegas meus de futebol jogavam, então eles me chamaram para jogar, bater na bolinha, me apaixonei e aí começou assim, por acaso, como um micro hobby para relaxar a cabeça e se tornou estilo de vida. Você falou uma palavra, porque o beach tênis é um lifestyle, né? Sim, eu acho que aqui no Brasil se tornou mesmo lifestyle, o que não aconteceu na Itália. É por isso que acho que aqui tem muito para durar e provavelmente nunca vai acabar. Aliás, pode inspirar a outros países, a outros lugares. Qual é o seu time de futebol? Já que você falou de futebol, não sabia do Calbucci. Qual posição? Acredito que, por ser o divino, jogar de terno no beach tennis, acredito que você era um meia ali, aquele meia... Eles me chamavam de redondo naquela época. Tinha o cabelo mais comprido. Era mais redondo, volantão? Era redondo. Sim, estava no meio campo. Mas quando era criança, jogava mais atacantes, artilheiros. Depois foi mais um pouquinho para trás para distribuir o jogo, diretor de jogo. E Milan naquela época... Super sabe, Milan. O Super Milan, Van Basten, os holandeses, e depois o grande Milan, com também bastante brasileiros. Dida, Kaká, Cafu, Ronaldo. Muito legal essa... mas deixar bem claro, em beach tênis não é futebol. Vamos aprender a torcer, que tem acontecido umas coisas ultimamente, inclusive no Follow the Beach aconteceu. Não, sempre acontece. Na real, nós no Follow, desde o Follow de Uberlândia até aqui no Rio, a gente sempre tenta de educar, exatamente isso. A gente fala que o beach tennis não é um futebol nesse sentido. E também acho que a maioria do público está entendendo isso. Então, eu me lembro que lá em Uberlândia foi até expulsado para o próprio público esse cara que só atrapalhava, não estava nem torcendo. Mas eu vejo que continua acontecendo isso. Acho que é uma questão cultural, todo mundo deveria contribuir a
a melhorar, né? Porque a família beach tennis, assim, Aruba, che foi sempre um grande torneio che ispirò todo mundo, sempre ensinou isso, né? Não tinha um lado, se torcia pelo esporte. Óbvio que isso, infelizmente, no Brasil não acontece e até algumas pessoas, alguns jogadores aproveitam desse elemento externo do público, mas infelizmente assim, cada coisa tem o seu tempo para evoluir, acho. E o fair play vai vencer um dia no nosso beach tennis, que é uma das coisas mais bonitas do beach Sì, tennis. no, a te posso dare una dica ao torcedor dizendo che se torce contro um grande campeão é melhor não torcer contra porque vai só acender o fogo dele. Então, se o objetivo é atrapalhar, não atrapalha. Mas eu acho, como disse, que é talvez um pouquinho de confusão de lugar, de contextos, óbvio. O beach tennis é também diversão, bebida, no final do dia os caras ficam um pouquinho mais quentes, mas eu acho que também os jogadores deveriam todos se comprometer um pouquinho mais a evitar esse tipo de torcida e canalizar para outro tipo de torcida que é muito melhor para o esporte. Vamos fazer uma campanha em breve e contamos com a sua presença. Vamos. Porque nós temos que manter o que está bom no nosso esporte. E uma das coisas é o fair play. Com certeza, acho que não é a coisa mais importante. Eu me lembro quando nós fizemos um dos maiores eventos do mundo em São Paulo, que foi o Fórum de São Paulo Campinas 2021-22. Eu quis de todas as formas não colocar o árbitro na quadra. Tinha árbitro, obviamente, na área, né? Não tinha o juiz de cadeira, mas não porque tenha alguma coisa contra o juiz de cadeira, aliás, tenho até alguns amigos, mas porque o beach tennis nasceu assim, com auto-julgamento. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, mas aí outras pessoas talvez não entendem, não têm essa visão romântica e querem imitar, reproduzir outros esportes, aí, óbvio, ganharam esse modelo de ter o juiz de cadeira, todas essas coisas. Mas acho que a coisa maravilhosa é exatamente esse auto-julgamento. E nós nascemos assim. A gente fez várias vezes overrule sobre árbitros lá no começo. Os árbitros, me lembro, quando começaram a entrar, geraram mais problemas que soluções. Muitas pessoas externistas entraram no mundo do beach tennis meio atrapalhados por causa dessa questão de auto-julgamento, né? Que o tenista garfa o ponto até com o árbitro. E na real, muitos deles melhoraram, evoluíram e se tornaram beach tenistas. Eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria ter orgulho, mas acho que faz parte de uma outra época, talvez. Agora entraram mais na formalidade. E só quem ganha é o esporte, só quem ganha é o nosso beach tennis. Você falou que começou bem tarde, com 25 anos. Acho interessante você falar a sua formação acadêmica. Pouca gente sabe do Calbucci. A primeira formação foi filosofia antiga, depois fui para ciência política e continuei meu doutorado em ciência política. Pisa, primeira faculdade em Bolonha, depois Pisa, Paris. Quando voltava para a Itália, ia na praia e lá jogava beach tennis com pessoas de todas as idades, num lugarzinho que chamava Bagnosi, que a gente que tinha já alguns elementos que podiam deixar entender o que ia acontecer. Era um lugarzinho pequeno que a gente chamava de Praia Cocoon. Tinha uma pessoa de 70, 80 anos jogando beach tennis no inverno, de sunga, né? No meio do frio. E algumas coisas acontecem aqui, né? E eu me amarrei, obviamente. Depois terminei o meu doutorado, peguei 2 anos sabáticos e me dediquei ao beach tennis, que naquele momento estava numa bifurcação, estava começando a se internacionalizar um pouquinho mais e assim foi. E quem são as referências do Calbucci? Quem eram as referências? Provavelmente o cara que é mais influente, mais importante, digamos assim, era Nicola Gambi, que foi meu mentor, meu mestre de muitos outros, o primeiro cara que montou a primeira didática de beach tennis no mundo, né, que adaptou a didática do tênis ao beach tennis. Eu fui, digamos assim, a primeira cobaia. Todo mundo fala, mas qual é o seu segredo? O meu segredo talvez é exatamente isso. Eu treinava
já 15 anos atrás, mais melhor, talvez, de como as pessoas treinam ainda hoje. Porque com ele, que era um perfeccionista, ele me botava nessas paradas. Quando os outros só batiam bolinhas, ele me levava na quadra, onde provavelmente ia acontecer a final do torneio na semana seguinte, para eu entender como era o visual daquela quadra. Já que a gente comecei a fazer repetições, estamos falando de 2008, 2009, coisas completamente fora do tempo. Ele também era provavelmente um dos maiores jogadores da história, incrível, carismático. Depois, vários outros jogadores que também eram meu ex-colega de futebol, provavelmente Marighella foi o melhor defensor da história do beach tênis. Então eu me inspirava ele a defesa, eu me lembro que defendia com uma mão, depois eu via ele que defendia com duas mãos, então eu falei, talvez isso. E Garavini também, que já jogava, porque todos esses começaram bem antes do que eu, e que depois se tornou meu parceiro, que foi o maior atacante da história. Então eu sempre tentei de pegar um pouquinho desses dois, né? Até fiz um post uma vez no meu Instagram, ser um híbrido entre Garavini e Marighella. Na minha opinião, vocês dois formaram a maior dupla da história. Eu já vi todos os jogos de vocês disponíveis no YouTube. A gente tinha, sim, provavelmente, estou vendo também, pelo que vejo agora, de aproveitamento de dupla, de jogador, de dupla número 1, que tem aproveitamento por 80%, 78%. A gente tivemos 2 aninhos que tinham um aproveitamento do 96%, 97%. Vocês ganharam praticamente tudo. Sim, perdemos 28 jogos, se não lembro errado, me passaram esse dado, perdemos 4, eram finais, uma semifinal e 3 finais. E não é que eram fracos os adversários, né? Tipo, provavelmente a segunda dupla que eu conheço, posso dizer, mais forte de sempre, que foi Capelletti e Carli, mas depois do outro lado tinha Milicone e Krama, tinha brasileiros já, tinha Nikita, tinha toda essa turma. Era uma junção boa de 2 talentos diferentes, né? A gente, sinceramente... E se complementavam, né, Calbucci? Sim, a gente nunca chegamos a ser, na real, uma grande dupla no sentido de somatória das partes, mas eram provavelmente as 2 partes mais fortes juntas, então mesmo assim a gente jogava mais contra um ou outro que juntos, né? Tanto que aquelas vezes que a gente perdeu exatamente porque a gente estava na briga um contra o outro, mas se complementava muito no jogo. Mas também outro grande parceiro meu, com Capelletti, eu tive as mesmas sensações de ganhar antes de jogar, entendeu? Com Cap, na real, em vez, o nosso entrosamento era muito melhor fora da quadra, dentro da quadra. Era outro estilo de jogo, mas eles dois são os 2 maiores atacantes. Garavini mais nas bolas médias, Cap mais na bola do smash, mas disparados com o que tem agora. Talvez esse Giannotti poderá chegar perto, que joga muito. Inclusive, Giannotti acabou de conquistar, né, o primeiro lugar. Entrou no clube. Do clube. Como me disseram uma vez, posso confirmar, chegar no topo é bastante difícil, mas ficar é muito mais difícil. Então, começa agora a brincadeira para ele, começa agora. The beginning, não é the end. Quando o Calbucci foi sair para estudar, voltava só para brincar, né? Era um lazer. Quando foi que virou a chave assim, Calbucci? Você falou que teve 2 anos sabáticos, que é natural, mas quando virou a chave e falou assim... Em 2005 eu bati a minha primeira bolinha, né? Depois, 2006, 2007, primeiros torneios. E naquela época era A, B, avançado, jogador pro com jogador amador. Eu era o amador da dupla e joguei com um cara naquela época que jogava bem, depois joguei um pouquinho com Tazzaro, um pouquinho com Marighella. Aí jogando com Marighella no inverno, a gente ganhou alguns torneios indoor abertos e jogamos contra Gambi. Gambi me viu e me chamou para jogar. O parceiro deles tinha se machucado e ele, no meio de todo mundo, me chamou para jogar. Eu falei, não, eu faço outras coisas, jogo direitinho, mas... Não, você é o melhor de todos. Ele tinha essa tendência de dizer que todo mundo era o melhor, mas também sabia convencer as pessoas, empolgar as pessoas, era um grande coach, digamos assim. E nada, aí jogamos junto aquela temporada, ganhamos o Mundial, 2008. Naquela época a IFBT era o maior circuito mundial, a primeira federação de beach tênis.
ganhamos o Mundial num torneio fantástico em Marinha de Ravenna, no berço, na frente de 4, 5 mil pessoas, né? E, aquela arena linda, né? Aquela arena muito, muito legal. O Maracanã, aquilo ali eu considero. E assim, aí provavelmente virou porque, obviamente, ganhando o Mundial, o Bistênis estava crescendo, chegaram primeiros contratinhos, o Bistênis me dava mais do que a bolsa de doutorado, foi na escola difícil, mas foi seguir os dois caminhos paralelos por um ano e meio, mas aí não dava para fazer perfeitamente duas coisas. Dá para fazer bem várias coisas ao mesmo tempo, mas perfeitamente não dá para fazer bem perfeitamente duas coisas ao mesmo tempo. E essa sua fama e eu concordo, que você é o jogador mais inteligente. Então você usa a sua inteligência de jogo, e eu posso falar isso porque quando você foi lançar a C Academy, eu estava em Copacabana e você estava passando ali para alguns prós. Você estava, acredito, ainda escrevendo seu curso, ou já estava escrito e você estava passando para eles. E é impressionante como você sabe aonde vai vir a bola. Existe uma... Não precisa abrir esse jogo, mas existe uma aritmética, né? Que aquela bola ali, vai vir aqui. Porque para quem é amador, não entende o profissional. Aí vê o profissional jogando, pô, o cara adivinhou onde é a bola. A gente sempre brinca que o beach tennis é simples, mas não é fácil, né? E também, não sei se são mais inteligentes ou menos, às vezes em terra de cegos que tem um olho, parece... mas sim, acho que é uma questão de tudo, né? Do background que cada um tem. Às vezes tem, talvez, atletas que têm um background atlético muito importante, então talvez eu mais atlético, eu tinha esse background mais intelectual, mais acadêmico, então essa ideia de ter uma visão a 360 graus do jogo, um autoaperfeiçoamento constante, essa acho que era a coisa mais importante, talvez. Nunca me deixei enganar pelos resultados, mas sempre pela performance, pelo desempenho. Às vezes ganhava, mas não ficava convencido. O dia seguinte voltava. Nunca fui um cara que assistiu muitos jogos. Me lembro que quando joguei com Capelletti, quando jogava com Capelletti também antes, né? A gente jogava... Na real, a minha dupla maior foi com Capelletti. Nós jogamos só um ano oficialmente juntos, mas jogamos muito torneio juntos, porque na época que a gente viajava mais, eram os dois que gostava de viajar junto, então a gente abria a nossa dupla, talvez Garavini não ia, o parceiro dele não ia, e nós dois, mesmo como adversários, jogávamos juntos. Ele assistia sempre jogo de beach tennis. Me lembro que a gente estava na cama, e ele sempre com esse iPad, jogo de beach tennis. Falei, capa, só com ele que assistia jogo de beach tennis, senão sempre era um jogo dentro da quadra, até porque eu isso aprendi jogando, que às vezes assistia um pouquinho o jogo dos outros, a entrar no quadro, o cara jogava pra caramba, falei, bom, para de jogar. Me lembro de Nicolò Strano, que até foi meu amigo e parceiro, jogava contra eu, sempre jogo da vida. Aí jogava outro jogo, perdi a primeira rodada. Então eu parei de assistir o jogo dos outros. Eu entrava na quadra e focava nisso. E aí, sobre esse negócio de leitura, isso é grande problema que sempre a gente ensina também aos estudantes, aos alunos. Eles se preocupam demais. Se você se preocupa do 100%, você panica. Você tem que saber filtrar e selecionar o que com mais probabilidade vai acontecer. Esse é o grande segredo do beach tennis. Se você sabe fazer essa leitura. E tinha um grande coach de tênis que dizia, tem 3 tipos de jogadores. Quem se mexe quando a bola está chegando em cima dele, ou seja, tarde demais. Quem se mexe quando a bolinha está passando em cima da rede, aí mais ou menos. E quem se mexe antes que o atleta... o adversário bate a bola. Aí você consegue combinar vários elementos, ver a biomecânica do movimento do adversário, e consegue entender onde a bola irá. E isso é com a prática, sobretudo com a concentração e atenção. Você falou do Marighella sendo considerado um dos melhores defensores. Mas nesse treino, que eu tive o prazer ali na ABTERJ, que... Cara, você fazia defesa de tudo quanto era forma. E a impressão que dava é que a raquete tinha um imã. Porque a bola só vinha na raquete. E parece fácil, não é? Foi o que você falou. Parece fácil, mas não é. Esse é o beach tennis. É simples, mas não é fácil. Exatamente. Essa frase aí eu gostei.
O beach tênis... É simples, mas não é fácil. Sempre digo, como a pizza margherita, né? A coisa mais simples, mas mais difícil de fazer. Sim, mas isso é exatamente isso. Eu acho que a fase defensiva é onde você precisa mais conhecimento do jogo. Os grandes defensores são, salvo algumas exceções de pessoas com um talento gigante também de reflexo disso, penso Garavini ou Cramarossa, assim, a defesa é a fase onde você precisa de um maior conhecimento do esporte. Depois, o ataque tem outras coisas, a parte mais física, talvez coragem, isso, aquilo. E Marighella, sinceramente, era um grande defensor, eu tentei me inspirar muito e também na fase da devolução, isso era muito importante. Eu não sou um grande fã da regra do 1,80. Outra semana, um cara me falou... você não gostava da 1,70 porque você era o único que conseguia devolver, né? Mas não é a verdade. Mas aí também, a devolução também era outro golpe muito importante que fazia a diferença. Assim como eu acho, por exemplo, no tênis, um Djokovic da vida é o cara que se destaca porque tem essa fase defensiva muito acima dos outros. Todos são muito bons a atacar, a sacar, mas essa fase defensiva requer... algo mais. Então, para todo mundo, falo, treine muito a fase defensiva e tenha o mesmo tesão de matar o ponto em evitar que o outro mate o ponto, em defender o ponto. Muito legal essa colocação, né? Uma coisa é o Kim falar, outra coisa é o Calbucci falar, mas você falou de forma bem fácil entendimento. Mas o futebol, que todo mundo aqui gosta de futebol, quais são as grandes equipes? São aquelas que defendem melhor, né? Todas as grandes equipes da história eram as melhores defendedoras. E depois, com um pouquinho, obviamente, jogo completo. Tanto que os grandes times também do Brasil ou de outros países que só eram ataque, acabavam perdendo. Então, a primeira coisa é sempre isso. Ter uma defesa sólida. Isso que te dá o que eu vejo que, por exemplo, está faltando um pouquinho agora, especialmente no bastão masculino, que te dá consistência. Te dá aquele 99% de vitórias, mesmo quando você joga mal. Aqui agora tem muito foco na fase de ataque, então tem grandes ataques, mas tem oscilações. A coisa mais importante é isso, a base é a defesa, e o ataque é a cereja do bolo. E o grande segredo é o equilíbrio, né? Acho que se alguém perguntar, Calbucci, equilíbrio, porque erra pouco, é assertivo na hora que tem que ser, não gasta energia à toa. Sim, tem que ser isso, porque exatamente, sabe, primeiro que o beach tennis você joga no esporte de dupla, essa é a coisa que muitas vezes eu vejo as pessoas esquecem, tanto que quando me perguntam qual é a coisa mais importante do beach tennis, o teu parceiro, né? Então, às vezes, você tem que preparar o golpe, então não adianta, porque eu tenho que arriscar de matar um ponto quando eu tenho, falando de percentuais, posso arriscar de matar um ponto 60%. Quando, em vez, posso preparar um ponto para ter a bola seguinte a 90%. Você tem que começar a pensar assim, entendeu? Muito bom, muito bom. Grandes atletas gostam dos pontos decisivos? Grandes atletas vivem para o ponto decisivo, né? Na real, é onde você sobe a sua barra, é onde todo o seu treino, o seu sacrifício aparece, né? Tem caras que treinam muito bem e jogam mal, tem outros caras que treinam mal e jogam bem. O top, acho que é treinar bem e jogar bem, né? Porque, na real, o que você faz no treino é que depois acontece no jogo. A confiança você ganha no treino, na repetição. Mas, obviamente, o jogo dá aquela adrenalina que dificilmente os treinos conseguem dar, a menos que você não seja de verdade um grande atleta que consegue reproduzir aquela mesma dinâmica mesmo num treino. Esse é o grande segredo de treinar bem, não é quantidade, mas é qualidade, é fazer que aquela gota de suor no treino seja uma gota de sangue a menos depois na batalha, né? Se você consegue fazer isso, você consegue ter as mesmas feeling, emoções e os mesmos medos durante o treino, aí depois no jogo você fica mais tranquilo. Mas o jogo, óbvio que aquele 40 iguais, às vezes não necessariamente um 40 iguais, tem outros pontos que são decisivos, te ajudam a subir um pouquinho a barra a mais, a sair daquela zona de conforto, aí você faz as contas com o que você vale de verdade. É a hora de dividir o menino dos homens. O Michael Jordan, né, que... fenômeno, ele sempre falava, a última bola vai ser minha, sempre. E eu errei mais do que acertei.
Isso concordo, né? Todo mundo provavelmente era mais do que acerta, ou perde mais do que ganha, isso também que dá valor às vitórias. O beach tennis não tem essa coisa. Por exemplo, um esporte como o basquete, você consegue chamar o jogo em cima de si, coisa que no beach tennis não tem. É por isso que eu sempre fui um parceiro muito duro, muito cobrava muito os meus parceiros, mas você tem que entender uma coisa muito importante. Você pode ganhar só em dois. Você pode perder sozinho no beach tennis, mas nunca pode ganhar sozinho. Então, primeiro eu não podia chamar o jogo em cima de mim, porque obviamente os outros que escolhiam, e muitas vezes isso não acontecia, mas você tem que saber como estimular o seu parceiro para que ele, naquele ponto, ao invés de que baixar ele, você levante eles. Isso acho que eu sempre consegui, obviamente, aumentando também o nível de estresse dos meus parceiros, mas às vezes tem atitudes aparentes. Primeiro que ninguém sabe o que acontece dentro de uma quadra, né? De fora, talvez você coloca o seu parceiro na zona de conforto, dizendo, olha, cobra a sua paralela, eu fico no resto, o cara leva isso na paralela, obviamente você fica bravo, né? As pessoas de fora falam, o cara ficou bravo, mas não sabem as combinações que tem. Ou talvez você pode ir, eu me lembro que na vez eu jogava com o Garavini e falei, olha, você pode errar, mas eu quero que você bate o ponto. Aí o cara errava jogando o que a gente chamava uma mozzarellina. Aí você fica bravo, porque não é o combinado, não é o errar, é como você errou. Eu me lembro que o Gambi, que foi sempre meu mestre nisso, ele me dizia às vezes, cobra só a 5. Eu estava no meio do jogo, tá estressado, pensando em outras coisas. Aí a bola passava e saía assim. Eu ficava, ele me dava esporro. Falei, não, você não deixou a bola. Aí eu entendi que, entendeu? Esse foi o meu mestre. Foi daí para mais, em termos de exigência, de cobrança. Então já sabem, o Calbucci é chato por causa do Gambi, hein? Muito chato por causa do Gambi. Muito legal, cara. Isso aqui não tem preço, entendeu, Calbucci? Porque a gente vê, eu jogo beach tennis desde 2015, tento jogar, que hoje eu não consigo mais, já tem quase 9 anos. E antigamente a gente não tinha acesso, entendeu, às pessoas. Então essa é outra magia do beach tennis, que você vai participar de uma competição, como falou o The Beach, você tá ali jogando nas outras sei lá quantas quadras e depois você tá sentado junto de todo mundo, tá todo mundo na arquibancada ou no camarote ou no... Então... Essa é a mágica do beach, concordo. Esse foi para mim sempre um ponto difícil, porque obviamente, por exemplo, a gente organiza o Fórum, o maior evento de beach tennis do mundo, inspirado também, como sempre, que a gente tem que reconhecer também quais são as fontes dos nossos negócios. Ninguém nasce sozinho, entendeu? É uma coisa que eu vejo aqui no Brasil é isso, que tem medo às vezes de reconhecer quem são as fontes das coisas. As pessoas têm um pouquinho esse que você chamaram, descobrir aqui, complexo de vira-lata, né? O Fórum se inspirou, obviamente, aquele que para mim era o melhor modelo de torneio do mundo, que era o torneio de Aruba, ou seja, que juntava essa ideia de entertainment, diversão e profissionalismo, talvez lá um pouquinho de mais diversão, mas e quando a gente trouxe esse conceito aqui, eu encontrei a Aline, queria fazer um evento no Rio, ela topou. Com o tempo, a gente se enfrentou uma grande questão, que era a questão de amadores durante o torneio. Que quanto mais cresce esse número, a gente chegamos a ter mais de 2.500 inscritos, é um grande desafio. Óbvio, as pessoas de fora acham, não, mas amador é o bom e o ruim de um grande torneio. Obviamente, primeira leitura, alguns falam, não, mas dinheiro, um torneio como o Fórum, o amador não cobra nem a metade do prize money, só para entender. Mas eu sempre bati esse martelo dizendo que, óbvio, a gente esse ano reduzimos um pouquinho mais para 1.900 para ter um número gerenciável, mas eu acho que faz parte da nossa filosofia. O beach tennis deve sempre ser profissional e amador juntos. E, óbvio, tem algumas condições que a gente provavelmente irá fazer torneios só de profissionais, mas a minha ideia é sempre manter essa pirâmide. Acho que esse é o nosso grande segredo, porque o amador inspira o profissional e o profissional se inspira com o amador e vice-versa. Tá? Então, se a gente mantém esse círculo virtuoso e cada um entende qual é o seu
papel dentro de um torneio, de um contexto. É como fazer um Wimbledon sabendo que você pode jogar tênis em Wimbledon. Esse seria a maravilha. Às vezes o amador perde o seu contexto, ou às vezes o profissional também perde o seu contexto. Tem uma tendência agora que eu, por exemplo, não gosto muito de separar esses dois mundos, né? De fazer torneio só para profissionais, né? Eu sempre iremos tentar de manter viva, pelo menos no Follow, esses dois mundos juntos, com todas as dificuldades, com toda a educação de um lado do outro, do profissional que reclama que tem muitas pessoas ao redor deles, do amador que reclama da atenção, mas isso faz parte da dialética para a gente melhorar e crescer. É o famoso junto e misturado do brasileiro como um todo. Tem que ter, essa que é a mistura, essa que é a parte boa. Ali a Beterge, foi o Fidelis contou aqui pra gente que tava passando um dia de carro na praia, olhou pro lado, tava você com a Nini, com a Júlia Beccaccioli treinando. Ele parou, veio aí para ver o treino. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eram últimos minutos, mas mas o Fidelis, por exemplo, essa é outra coisa que acho que vale a pena falar. Ele, como muitos outros, muitos no sentido, infelizmente, de poucos, mas são grandes apaixonados, essa é a questão. O beach tennis é o que é aqui no Brasil, mas também foi assim na Itália por causa de malucos do bem, de apaixonados, de doentes. Wagner é um doente do beach tennis, que obviamente o beach tennis transformou a sua vida, porque acho que esse é o grande lema do beach tennis. O beach tennis muda a sua vida, né? Então transformou a vida dele em todos os sentidos, sociais e profissionais, mas é um cara que faz isso, ele vê para tudo porque essa é a sua paixão. E muitos no beach tennis fizeram isso. Os pioneiros eram todos malucos assim, todas pessoas que fizeram muito mais do que deveriam ter feito, mas permitiram ao beach tennis de ser o que é hoje e que muitas pessoas agora possam surfar essa onda. Mas para criar essa onda lá no começo foi muito difícil. E muita força. De vontade, você abdicar de família, frustrações. De não reconhecimento. O Adão falou uma coisa sensacional aqui. O dinossauro, ele tem que estar preparado para ser esquecido. Sim, eu sei que isso acontece, isso é verdade. Eu conheço muitas pessoas aqui, alguns pioneiros, que sofrem muito com esse negócio talvez de falta de memória, de falta de tradição. O que a gente estava falando antes de começar aqui, acho que deveria ter uma narração mais honesta, ao invés aqui tá muitas vezes polarizadas, tem federações, uma contra outra federação, então os caras esquecem que talvez o que está agora é por causa dos outros, ou tem interesses, esses micros interesses, eu falaria nisso, talvez nem interesse, egos. Eu percebi muito que tem algumas pessoas um pouquinho sofrendo disso. Tanto que nós, quando, por exemplo, lançamos a Lopez Cup, foi exatamente, obviamente, Lopez talvez era o único que não estava sofrendo disso, mas era uma pessoa que merecia esse reconhecimento, foi provavelmente uma das pessoas mais importantes para a história do beach tennis. Ele fez tudo, botou aquela sementinha com total paixão, é por isso que essa árvore consegue crescer apesar de tudo. Mas era Lopez para dizer que podia ser outra coisa. Tem muitos Lopez em cada cidadezinha, em cada lugarzinho, cada estado tem os seus pioneiros. Eu acho justo, seria legal reconhecer e falar dessas pessoas. E a Down, com certeza, é um desses aqui no Rio e no Brasil inteiro. Um dos objetivos do Onde Tem Play é justamente isso. É não deixar certos nomes caírem no esquecimento, e a gente tem que falar de determinados nomes, entendeu? Tive falando com o Gianluca esses dias, então é uma pessoa que o que depender da gente a gente vai falar. Outra, o Leopoldo, a gente vai falar. O Adão, a gente vai falar. Você, a gente vai falar. O Gui, a gente vai falar. O Vini, a gente vai falar. Ninguém é maior que ninguém. Que cada um com a sua... Você tocou Você falou uma palavra que é a mais perfeita. Você falou entre o profissional e o amador. Cada um entender a sua...
não existe melhor nem pior, tá todo mundo... É o beach tennis que é o maior do que tudo. Exatamente, essa é a grande questão, essa complementaridade, entender que cada um tem que fazer o seu papel, que o beach tennis está chegando a esse patamar justamente por isso, entendeu? Porque não está dominando um lado ou Não é outro. não é só meia dúzia que toma conta. E algumas pessoas, em vez, querem isso. Então, a gente tem que ter essa visão sistêmica. Por isso, quando as pessoas me falam, você acha que o beach tennis vai durar? Eu acho que aqui vai continuar, porque o beach tennis é maior que essas coisas, é maior que as federações, mas aqui conseguiu se tornar isso porque se tornou um estilo de vida. Lá na Itália, por exemplo, ele foi asfixiado por causa disso. Ele morreu dentro das briguinhas de sistema, de panela, de federaçãozinhas. Aqui o beach tennis é muito maior, tanto que conversando, te falei, tem aquele sistema, por exemplo, que agora, digamos, é um sistema neutro como a Let's Play, que já te mostra quantos participantes a torneios tem. Aí a gente tem que começar a pensar assim, pensar além das divisões. Tem diferenças, mas não devem ter divisões, entendeu? É pluralização o beach tennis, cara. E onde tem play aqui, a gente dá voz a todo mundo. Infelizmente, não tem como trazer todo mundo. Eu, quando fiz o meu doutorado, o tema da minha tese de doutorado chamava Unitas Multiplex. Era uma palavra latina que significa unidade multépliche. E eu sempre falo, o folio é uma unidade multépliche. Assim, é por isso que eu gosto de ter toda essa aula. Mas a grande dificuldade é exatamente entender como essas tensões, transformar essas tensões em algo de positivo, né? E foi assim, porque, por exemplo, a gente escuta reclamações ou sugestões dos amadores, dos profissionais, e a gente tenta de fazer essa interação para que alguma mágica aconteça. Porque a mágica acontece onde tem diferenças. Se fosse tudo igual, não teria nada. É a mesma coisa, por exemplo, na agricultura. Monocultura mata, pluricultura cresce. Então, a gente tem que aceitar esses desafios. E muitas vezes as pessoas, todos os níveis, todos os sistemas, querem eliminar o diferente, o outro, né? Aí fica mais fácil, mas no curto prazo. Aí no longo prazo todo mundo vai cair. E a gente não tem que repetir aqui no Brasil o que aconteceu na Itália. Posso falar que tentaram de repetir o máximo possível, né? Mas ainda bem o brasileiro não deixou que isso acontecesse e o brasileiro ressuscitou o beach tennis e acho que garantiu muitos anos ainda na frente o beach tennis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque o brasileiro está exportando o beach tennis no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por que morar no Brasil? Por que não morar no Brasil, né? Essa é a questão. Todo mundo me perguntava, você largou a Itália para o Brasil. Primeiro que todos os lugares têm lados bons e lados ruins. Então, isso acontece também no Brasil. O Brasil tem lados bons e lados ruins. Mas aqui tem, para quem gosta de beach tennis, é o paraíso na Terra. A gente ficava surpreso que isso que está acontecendo agora não tivesse acontecido antes, né? Porque essa é a grande questão. Às vezes as pessoas ficam satisfeitos com poucos. A gente tem que pensar que poderia ser muito mais. E lá no começo, eu me lembro que conversava com o Lopes, e o Lopes falava, não entendo, cara, o beach tennis, quando vai pegar em São Paulo, o beach tennis... Demorou um pouquinho a arrancar, a startar. Mas aqui, as duas coisas, e essa é a outra mágica da vida. A vida precisa sempre de duas coisas que se encontrem, né? Por isso que é irreproduzível. Aqui aconteceu. Aquele espermatozoide do beach tennis encontrou o óvulo da terra, da areia carioca, é a fertilidade. Aqui tem tudo, tem coisas que são sinceramente irreproduzíveis fora daqui, por isso que não é tão fácil de reproduzir vários Brasis no mundo, né? Tem um clima, obviamente, tem a condição, digamos assim, o terroir aqui é perfeito, condição climática, independentemente de praia ou não praia, mas a condição climática. Mas a grande questão, acho que o beach tennis aqui tem tudo a ver com a cultura brasileira, né? Essa ideia de alegria, essa ideia de confraternização, são coisas que vocês acham normais, mas não são normais. Isso não acontece. Eu me lembro que eu joguei beach tennis, mas na Itália o beach tennis terminava na quadra. Mesmo na época... Não tinha resenha como tem aqui? Aqui o que aconteceu, eu sempre falo isso, o Ipanema 500 foi o primeiro ponte de beach tennis oficial. Sim, um ponte. Antes tinha algumas quadras, não. A gente sabe que tinha algumas quadras, mas foi um ponte, ou seja, algo de organizado com uma ideia. Essa ideia era muito simples, era termina o jogo na quadra, sobe no prédio, faz um churrasco, faz uma sauna, ou seja,
começa a curtição depois do terceiro jogo, né? tempo, que é o melhor que existe. Esse modelo foi o modelo que venceu aqui no Brasil, porque aqui na Itália a gente ficou só no esporte. Aí quando entrou outro esporte tipo padel, aí matou. Aqui se transformou em estilo de vida. Isso significa estilo de vida. Você joga beach tennis é um pretexto para conhecer pessoas, para ficar com a família, para jogar com a esposa, para conhecer amigos. As academias são construídas a partir desse conceito de ponte Ipanema 500, de dentro da quadra e fora da quadra. As academias de beach tennis na Itália não era assim, eram lugares feios, de periferia, mas não porque não tinha dinheiro, porque não tinha essa visão, não tinha essa exigência que tem aqui. Aqui, em vez, é o todo. É óbvio que atrai, como poderia não atrair. Então, e depois, dentro desse contexto, obviamente, eu sempre gostei muito do Rio de Janeiro. Eu não sou um cara que adora cidades grandes, né, no geral. Eu morei em Paris, isso, mas Rio, acho que é um... É um pouco de cada? É um pouco de cada. Especialmente quem tem a sorte de morar na Zona Sul, é uma bolha maravilhosa. A rotina, quando eu recebi a cidadania, falei... O legal do Rio de Janeiro é o dia a dia. O dia a dia que te oferece Rio de Janeiro, até com condições financeiras normais, não te oferece nenhum outro lugar no mundo que eu conheça. Me falaram talvez a Austrália, mas eu não sei. Pelo que eu conheci, não tem nada igual. Então, acho que deu para tirar a dúvida de qualquer pessoa. Então, já sabem, quem quer saber por que o Butch escolheu o Brasil, só colocar no Onde Tem Play, já marca para aquele amigo. Isso vai dar um corte, com certeza vai dar um corte. Eu combinei acho, algumas das coisas melhores, né, do Brasil. A minha mulher gaúcha, que todo mundo fala, no Sul tem as mulheres mais lindas do mundo. É verdade, mas no Brasil tem as mulheres mais lindas do mundo, não é só no Sul, mas lá no Sul sim. Mas atroz aqui, né? Na areia carioca. Apesar que, tipo, eu fiquei até um tempinho em Porto Alegre, tenho muitos amigos, adoro aquela terra lá, né? Não tem só, além da brincadeira da mulher, lá tem muita cultura italiana misturada com cultura brasileira. Mas é frio, é frio. O problema Você já veio da Itália por causa do frio? Faz sentido. Não E frio demais. Esses dias bateu muito pouco. Nossa. Muito pouco. Frio surpreendente, porque nós italianos temos, digamos assim, a imagem do Brasil como país tropical, então todo mundo acha que o brasileiro é preto e calor. Aí quando fui para Porto Alegre, me lembro que não tinha, a única preta era a minha massagista, do coração, então não tinha, era todo mundo loiro e frio. Eu falei, não, estou no lugar errado. Não estou no Brasil. Aí você começa a conhecer que o Brasil é essa mistura de tudo, diferente. Um país continental. País continental, é verdade. O Follow the Beat desse ano me chamou muita atenção. Eu assisti o desafio, agradecer o Julinho, que jogou com o nosso boné do Onde Tem Play. Então pude ver a volta do Krama, que foi uma pena ele ter parado justamente na hora que o beach tennis... Parado, que eu digo, de vir ao Brasil, né? Que ele estava tendo a vida dele na Itália. Você jogando com ele ali. E me chamou muita atenção aquele árbitro posicionado ali do lado, porque até então... Eu não sabia de nada e acredito que ninguém sabia de nada. Ninguém, que eu digo, o grande público. E tô vendo uma pessoa em pé ali. Eu falei, ué, o que tá se passando aqui com esse... Aí depois eu entendi porque o Krama foi um dos que mais atacou a linha. E toda hora o árbitro mandava ele retornar. Então, você gosta desse tipo de coisa, né? Do laboratório, de criar... Laboratório. É assim, você... estando dentro de um sistema, às vezes tem um problema de miopia, que não consegue ver de longe ou não consegue ver de perto. Mas se você olha as coisas com honestidade intelectual, você sabe onde são os problemas, não são os problemas. E um grande problema que nós tivemos alguns anos atrás era a questão do bloqueio, isso. E a gente sabe, especialmente para quem vem de uma cultura de direito, assim, de construção das regras, que infelizmente não existe uma solução, um ingrediente mágico. É sempre um conjunto, né? Tem que ter uma visão sistêmica. Então, naquela época, a gente introduzimos no Fórum 2018, 19, não lembro, os 3 metros,
contra os interesses. Por exemplo, naquela época jogávamos com Capelletti, que era o maior bloqueador do circuito, mas para o bem do beach tennis, e isso até estimulou ele a crescer como atleta. E acho que agora um grande problema, que a gente já sabia naquele momento, é a interferência do parceiro do sacador, né? Porque as pessoas às vezes falam, o beach tennis não tem muitos rallies. Tem duas coisas que a gente acha que é importante deixar claras. Uma coisa é startar os rallies, e outra coisa é quanto é longo o rally. São duas coisas diferentes. Provavelmente a regra do 1,80 deixa alguns rallies um pouquinho mais longos, mas não melhora startar rallies. Não tem muitos rallies. Mas quando começa, são um pouquinho mais longos, eu acho mais chatos, mas isso é subjetivo. Objetivamente, tem tanto poucos rallies como antes, talvez até menor, porque tem mais erros do que antes. Antes tinha pontos curtos, mas mais pontos, agora tem mais erros, mas rallies um pouquinho mais longos. Acho que a grande questão, essa é a função dessa regra dos 6 metros no masculino, é permitir de startar os rallies, obviamente, recuando um pouquinho o parceiro do sacador. Tanto que as pessoas gostam de simples, por quê? Porque assim, a simples permite exatamente essa dinâmica, uma devolução mesmo imperfeita, desencadeia o rally. No masculino, dupla, se você não acertar a devolução, e mesmo com a devolução boa, o cara te antecipando, entrando um meio metrinho antes, o rally não starta. Então, esse é o objetivo, permitir que o rally possa startar melhor, recuando o parceiro do sacador. E lá foi um teste, os atletas gostaram, tinha vários coaches, eu me lembro, tinha Buccieri, tinha o Danny, todo mundo ficou impressionado com o resultado e a simplicidade da regra. E foi o que você falou, né? É a visão 360. Às vezes a gente, o ser humano, a gente tem aquele hábito de não tentar, não sair do óbvio. E você não fez nada demais. Só por que eu não, ao invés dali, a gente não recua aqui? E muito interessante que você falou da simples, porque quando você saca na simples é você que vai. Claro. Então você já saiu da linha dos 8. Claro. Tanto que nós, por exemplo, quando fizemos os 3 metros, todo mundo fala, não, mas 2,5 metros é muito, não, 2 metros, 3 metros. Aí foi perfeita. Até porque não é que inventamos assim, óbvio, com conhecimento do jogo e também com teste. Já testamos essas regras várias vezes entre nós, me lembro, com até jogadores mais ofensivos, menos ofensivos. O ano passado, em todos os fóruns, aplicamos o 4 metros, mas 4 metros não é suficiente. Mudava um pouquinho, mas não era capaz de revolucionar mesmo o jogo e de permitir esse start. 6 metros parece a distância perfeita. O follow que você falou que vocês testaram a linha de 3 metros foi aquele que você jogou com o Capelletti e a final foi contra a Crama, só que a gente não jogou naquela época o torneio era ITF, a ITF não deixou a gente fazer o teste oficial durante o ITF, a gente montou paralelamente sempre durante o mesmo fórum, um desafio, se não lembro errado, era Itália contra o Brasil. E naquele jogo que valia mais de $10 mil, testamos a regra e aí que começou, depois de alguns meses, adotaram essa regra. E foi um sucesso, e é um sucesso. Sim, eu não sou muito fã da regra do 1,80 por uma razão simples, porque divide o amador do profissional, o masculino do feminino e sobretudo, subentende uma ignorância do esporte. É um remédio linear, mas não é um remédio sistêmico. Na real, ele acha que vai ajudar mais a defesa, e o que mais prejudicou foi a defesa. Eu, enquanto defendedor, posso falar isso. Porque no tênis não tem a rede maior no masculino e não tem a rede menor no feminino? Porque obviamente o beach tênis não é como o vôlei. O vôlei você mata o ponto com a terceira bola, com o remate, com o smash. Então, obviamente, o homem pula mais, aí faz sentido proporcionalmente subir a rede. Mas no beach tênis e no tênis tem toda uma fase que é defensiva ativa, que é de variações, que é de fase ofensiva, não só com o smash. Tanto que agora que aconteceu, eles transformaram o beach tênis um pouquinho mais em beach volley, ou seja, você consegue matar o ponto só com aquela opção, que é a opção de smash. Antes tinha muitas mais opções de vôlei ofensivo, de fase defensiva ativa, agora a fase defensiva é sempre passiva. E os caras estão, obviamente, feita a lei, encontra já o caminho, trabalhando mais o efeito para
você de cima consegue botar a bola embaixo da rede, mas você que está na fase defensiva, de baixo não consegue mais subir. Então você faz o quê? Sobe sempre passivamente, de baixo para cima. O cara se cola na rede, aí o jogo se verticalizou muito mais. Antes era um jogo mais vário, agora é um jogo mais monótono. Por isso que eu falo que para mim é mais chato o rallies, mas isso, repito, é pessoal, é subjetivo. Aí acaba prejudicando um atleta de 1,73 como eu, que nunca tive pretensão, nunca serei, mas você falou uma coisa bem interessante, porque com a rede 1,70 a gente consegue defender atacando algumas bolinhas. Claro. Não é verdade? Tem mais variações. E outra coisa, na praia, o beach tennis é um esporte de praia, é um esporte cigano. Isso foi uma grande dificuldade que teve, por exemplo, a Federação Italiana lá no começo de aceitar o beach tennis como esporte cigano, como um esporte, digamos assim, líquidos, contemporâneos, não rígidos. E então, você está na praia, quantos problemas tem agora? A gente sabe todo o tempo, sobe a rede, baixa a rede. Isso também, em termos práticos, não faz sentido, a menos que você não queira justamente transformar o beach tênis num tênis aí, de academia, de contextos fechados, que é o que justamente eu não gostaria que acontecesse, entendeu? Mas acho que esse negócio da 1,80 é quase irreversível, então a gente tem que aceitar. Mas esse negócio dos 6 metros, eu acho e penso, espero que eles apliquem para que o esporte masculino possa continuar a crescer, porque hoje em dia o beach tênis feminino provavelmente é muito mais lindo de ser assistido, até por causa disso. Primeiro porque elas melhoraram muito como atletas, mas também porque o jogo delas tem mais opções que o jogo masculino. O feminino tá dando realmente um show, teve esse final de semana, foi um jogaço. Tem umas 6, 8 atletas que estão. Eu acho que as meninas podem crescer ainda um 20, 30%. Eu acho que tem dentro delas todas da atleta feminino perfeita um 20% ainda mais. Em vários sentidos. Tanto quanto no masculino, acho que não tem mais isso. Acho que o beach tennis masculino tá. A expressão é o máximo. As meninas podem crescer mais, mas essas 6 a 8 atletas são maravilhosas e as outras estão já dando um nível bom, uma base boa, entendeu? Eu fico bem feliz. Eu acho que essa é uma das chaves do sucesso do beach tennis também. É essa capacidade de envolver as mulheres e de fazer que as mulheres que sempre foram maiores que os homens em termos de praticantes, isso também na Itália, possam ter uma ídola, porque antes as mulheres jogavam beach tênis e se espelhavam no homem. Agora a mulher joga beach tênis e se espelha nas suas ídolas, que justamente são ídolos porque jogam beach tênis maravilhosos, mas podem fazer ainda mais, eu acho. É muito importante para qualquer esporte, né, Calbucci, ter a referência. O Pedro Rogar fala sempre da geração beach tennis. O Spoto é uma geração beach tennis, pela idade dele e pelo tempo que o beach tennis existe. E aqui no Brasil nem a Marquezine porque a Marquezine tem 17 e o beach tennis tem 15. Mas a gente está vindo com uma geração aí agora sim. de monstrinhos. Todos nós fomos beach tenistas como segunda escolha, né? A gente jogava futebol, quem jogava poucos tênis, na real o beach tênis não vem do tênis, não tem nada a ver com tênis lá na Itália, e os grandes, provavelmente os maiores atletas de beach tênis que eu até mencionei até agora, nunca jogaram tênis na vida, entendeu? Mas especialmente aqui no Brasil ou fora da Itália, entrou um pouquinho no rastro do tênis. Acho que o tênis ajuda bastante no começo e depois vicia e complica no meu longo prazo para se tornar um grande atleta. Mas sim, já tem atletas que, digamos, se fizeram do beach tênis, independentemente que essa aritmética de quando nasceu ou não nasceu. Até a mesma Marquezine, provavelmente eu me lembro quando eu vi ela a primeira vez jogar em Rolândia, ela tinha 11 anos, estava lá com a diretora do beach tênis do Paraná, Rubinho Storto, e essa menina chamou a atenção, tinha batido as primeiras 2, 3 bolinhas. Acho que ela, talvez podem perguntar, jogou vôlei um pouquinho antes, então não é pura 100% beach tênis, mas óbvio, começou a brincar seriamente com 11 anos, eu comecei com 25.
Mas tem bastante agora pessoas que fazem do beach tennis o próprio primeiro esporte. A minha enteada também está jogando beach tennis agora com 8 anos. E esse é um ponto fundamental. Não é só quanto você joga, é como você joga. Esse é um dado que os brasileiros acho que deveriam refletir. O número de praticantes, o Brasil é incomparável com a Itália, mas em termos de resultados, os italianos ainda estão disparados comparado com os brasileiros. Eu acho que aí é só a questão de tradição, né? Questão de... acho que agora que bastante italianos estão vindo para cá, diretamente ou indiretamente, podem ajudar o beach tennis brasileiro a crescer completamente, a se completar. Mas uma coisa que eu digo, não tenha medo de aprender de quem já sabe, entendeu? Não procurem caminhos curtos, né, atalhos. Tem que saber reconhecer quem tem na mão na tradição, que não significa um dogma, tradição forever, significa vou subir em cima dos ombros dos gigantes, ao invés de começar a fazer o trabalho de anões, né? Então, acho que isso é a coisa mais importante, porque o Brasil tem um grande serbatório, um grande potencial, mas ainda, para mim, não é expressado 100%. Outro movimento que para mim tem, em termos de números e resultados, um percentual um pouquinho melhor que o Brasil, é a Venezuela. Itália, óbvio, tem poucos praticantes e muitos resultados. Brasil tem muitos praticantes e meio resultados. Venezuela está no meio. Venezuela tem uma escola, digamos assim, uma tradição de ensinamento muito boa. Então, acho que vocês aqui no Brasil deveriam investir muito mais nesse negócio. Esse foi o grande desafio da C Academy, de ensinar a ensinar, não só... sabe aquela famosa frase, não leva o peixe, mas ensina a pescar, né? Que é justamente isso que deixa o legado, justamente isso que é a continuidade da história. Eu acredito que a distância está diminuindo. E com a presença dos estrangeiros como um todo, tem mais italiano, a distância vai diminuir ainda mais. E isso é bom para todo mundo. Não, o esporte... Isso com certeza. A gente começou lá falando de diferença, de pluralismo, essa é a coisa melhor do mundo. Mas eu digo que vocês não deveriam se contentar, isso que acho que é um problema cultural aqui, com micro resultados já o cara é considerado... o Brasil deveria dominar muito mais. Tirando o caso da Rafa Miller, que eu acho que a Rafa é uma exceção. A Rafa é como se fosse um Federer na Suíça. Ela é uma mutação, Por acaso ela é brasileira, mas não é filha do movimento brasileiro. Tanto que, por exemplo, agora foi procurar o coach fora do Brasil, isso e aquilo. Ela é a grande campeã do beach tennis brasileiro. É a verdadeira número 1, é repetitivamente uma número 1. É considerada entre nós alguém que faz parte daquele clubinho. Mas o Brasil tem, em termos de fisicidade, de disposição ao sacrifício, de prazer para o esporte, cultura do esporte, um potencial muito grande, deveria ser muito mais. Se você para e ver os resultados, não está dominando em termos de quantidade, mas não está dominando em termos de qualidade. Eu acho que isso... eu entendo o que você está falando. Deveriam se autocobrar mais e querer procurar mais. Acho que o Brasil... E se unir mais como um todo, pelo resultado final maior. Exatamente. É isso que você está querendo, né? Exatamente. Então, e você falou da C Academy. Como é que está a C Academy? A C Academy começou no ano 2014-15 com essa missão que provavelmente vinha do meu background mais de faculdade acadêmica, de doar um conhecimento, né? Essa sempre foi a ideia, porque eu sempre fui bem educado pelo Gambi a essa ideia de que não necessariamente um bom jogador é um bom treinador, ou que um bom treinador tem que ser um bom jogador, são duas coisas distintas, mas que não tem nada de pior que treinar mal. Melhor não treinar, melhor ficar no sofá ou brincar. Tem que treinar bem. Então a gente desencadeou essa ideia, capacitamos até de graça muitas pessoas que agora são chefezinho de escola, de
de federações. Você falou alguns nomes antes que eu conheço todos fizeram parte da Sea Academy. E essa era a ideia. No começo, provavelmente em termos de estrutura, era um pouquinho antecipada pelos tempos. Agora se tornou mais um softwarezinho, digamos assim, mais metodologia, mais puro conhecimento, dentro de várias academias que têm uma estrutura mais profissional. Eu me lembro naquela época, quando a gente falava, não tinha nem MEI, os professores, não tinha nem MEI com empresa individual, não tinha. Eu ficava tipo, mas vocês fazem como as coisas? Não tem um papel. O jeitinho brasileiro. Não, mas era também. Era uma questão de desenvolvimento, também eu entendo. Agora está bem mais estruturados e a gente está trabalhando com isso. Chegamos a ter mais de quase 40 unidades aqui no Brasil. Capacitei 70, 80 professores no sentido de fechado. Eu não gosto de fazer cursos abertos, mas não porque acho que não são necessários. São duas coisas distintas. A gente sempre trabalha com controle de qualidade. Uma coisa eu sempre falo, não é o que eu falo, o que o aluno, nesse caso o professor, entende. Então você tem que controlar cada vez o que ele entende. Nos grandes números você não consegue fazer isso. Para fazer isso tem que fazer um trabalho de pequenos grupos. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá do dobro do trabalho. Mas está crescendo e fico feliz que muitos desses caras que receberam esse ensinamento lá no começo, até de doação mesmo, agora são caras que mudaram a vida deles. Pensam no Juca Russo, com todo o movimento da família dele, a Acter que você falou, e vários outros que a gente ajudou a se ajudar e estão se ajudando muito bem, se dando muito bem no beach tennis. E o beach tennis é isso, né? Ele só vai andar. Quantidade está andando, mas para a qualidade andar junto com a quantidade, tem que ter a humildade, tem que ter a resiliência, tem que ter deixar a vaidade de lado. Essa palavra que você falou, tem isso, humildade, menos ego, entender que é um processo, não ter pressa, não ficar satisfeito com a aparência, mas ir mais em profundidade. Todas essas coisas e de um lado a quantidade pode ajudar e atrapalhar. Eu acho que nesse caso ajuda porque permite, per quanto seja, que tenha um terreno fértil financeiramente mais sustentável que antes. Lá no começo, sinceramente, o beach tennis aconteceu aqui por causa só de beneméritos do outro grande ingrediente brasileiro, que é a solidariedade, a generosidade, entendeu? Que é o que permite a essa desigualdade de não atrapalhar, mas de se juntar. Eu vivenciei isso muito, então tinha pessoas, Lopes da vida, por exemplo, era um cara que a primeira coisa que ele fez não é que chegava e dava dinheiro para Alessandro Calbucci, ele chamava Alessandro Calbucci, permitia uma condição financeira que o sistema ainda não era capaz de proporcionar para eu promocionar e ensinar o beach tennis. Então o Lopes fazia isso, pensava no sistema, não pensava em mim, e me educou a essa visão. Tanto que nós viajamos o Brasil inteiro dando aulas de beach tennis de graça para quem recebia. Obviamente ele permitia essa condição financeira. Fomos para Santos, encontrei, me lembro, Thales Santos e Marcos Ferreira, dois ícones do beach tennis brasileiro, que eram boleiros, assistentes da aula. Estamos falando de 2012, 2013. Então, só para entender como as coisas acontecem. Isso que com atos, ações pequenas, você pode mudar muito, porque aí nós pegamos duas pessoas, especialmente Marquinhos, que mudou o beach tennis santistas e, consequentemente, paulistas. Marcos era um cara com quem eu tenho muitas afinidades, que, criticamente, digamos assim, levou nos seus ombros não só a dificuldade do jogador, mas foi treinador, organizador, organizava e jogava para fazer as coisas acontecer naquele momento, né? Era um multitasking, né? E tudo isso, talvez se não tivesse assistido aquela cliniquinha aí que o cara lá de longe patrocinou, aí você desencadeia as coisas virtuosas, né? É a famosa corrente do bem, né?
que o elo é sempre... Eu sempre falo isso. Quando você vai fazer o bem para alguém, é melhor quando você faz do que para a pessoa que recebe. Mas a pessoa que recebe, quando é de coração, né? Ela não deve nada para a pessoa que deu. E a melhor coisa que ela faz com aquilo que ela recebeu é compartilhar. Que isso é que vai gerar a corrente. Porque quando você compartilha conhecimento, essa é uma frase que eu sempre me impressionou. Tem uma coisa que você pode dividir e ao invés de diminuir, aumenta, que é a cultura, que é o conhecimento. Você compartilha, ao invés de diminuir, aumenta. E o Lopes me ensinou muito isso. O Lopes foi uma pessoa que botou aquela sementinha que, digamos assim, faz parte da genética da árvore do Bistênis brasileiro. É por isso que é uma árvore, apesar dos funguinhos, das doencinhas que aparecem no meio do caminho, dos cancerzinhos, dos cancerzão, é uma árvore resistente, porque nasceu com aquela genética da paixão pura. Na Itália, se eu vou te falar quem são os caras que botaram aquela sementinha, não era uma sementinha do bem, morreu. É muito assim, você não tem que julgar as coisas pelas palavras, pelos pensamentos, tem que julgar as coisas pelos fatos. É muito simples. A coisa está dando certo é porque tem bem dentro. A coisa não vai dar certo é porque tem mal dentro. Na Itália foi plantado com uma sementinha errada, um conceito, uma dinâmica que depois se replica, você nem se dá conta, mas se transmite na cabeça dos novos, dos outros. Aqui foi plantado com essa sementinha perfeita, de paixão, de generosidade, que muitas pessoas às vezes nem entendiam, mas que tinha, e que vai se replicando e fica resistente a essas pragas que, inevitavelmente, quando as coisas crescem, aparecem. Então, o Bistênis aqui é bem saudável, é bem sadio, e essa corrente do bem eu vejo que em todos os estados do Brasil, em todos os lugares, em todas as arenas, tem sempre essa historinha que quando eu vou, me chama a atenção, de uma silenciosa solidariedade. Não tem que ser lá abanada, honesta, silenciosa solidariedade. E isso não vai acabar nunca, porque o bem sempre vai vencer o mal. O mal vence temporariamente. Isso porque isso não sei, as máscaras caem e o beach tênis, ele tem esse poder. Não, as máscaras caem, isso concordo. Mas não sei se o bem vai vencer o mal. Isso é muita metafísica, muito teológica. Eu não tenho... O brasileiro que gosta muito disso. Não, mas eu espero. Eu acho que... Mas temos que acreditar nisso. Com certeza, cada um tem que fazer o seu melhor, o seu pequeno bem para contribuir sem se deixar contaminar pelo que a gente vê do lado. Mas por isso que a gente quer lá no Folo continuar essa tradição do Lopes, e gostaria também de saber quantos Lopes em cada país, estados do Brasil existem, que acho que a gente tem que começar a comunicar as coisas do bem, entendeu? O bem é importante, mas não chama a atenção das pessoas. As pessoas se interessam mais o cara matou, o cara roubou, o cara... Mas a gente tem que tramandar essas coisas boas. E tem muitas coisas boas. E no meio de Bistênis, é por isso que tem tanto sucesso, porque tem muito isso de solidariedade, amor, ajuda. Essa ideia, eu acho que você que trabalha com esse meio de comunicação poderia mesmo usar esse lema, Bistênis muda a sua vida, e ver quanto o Bistênis mudou a vida de muitas pessoas, entendeu? Esse foi desse propósito que nasceu Onde Tem Play, que foi através do projeto de Caracol, lá no Mato Grosso do Sul, que nós fomos lá mostrar o que o beach tennis está fazendo numa cidade de 5.800 habitantes. Inclusive ontem teve um torneio lá em Caracol, é um estádio, é um parque esportivo, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu fico me perguntando, Calbucci, assim como você pergunta quantos Lopes devem ter pelo Brasil, eu fico me perguntando quantos caracóis não existem pelo Brasil. Sim, tem muitas histórias aqui de resiliência. Acho que esse em termos culturais, o Brasil me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui com a cultura brasileira, com a cultura europeia, com uma cultura, digamos assim, também de formação acadêmica, ciência política, direitos humanos, umas coisas que me chamaram muita atenção, talvez a desigualdade lá no começo, depois alguns racismos, mas também quando você começa a viver aqui dentro, você também
percebe que tem alguns remédios e que vocês são um laboratório para nós, sociedades europeias, que a gente viveu uma época, digamos assim, de ouro, fake, porque talvez não era tão pura, e que a gente está indo numa direção sem ferramentas. Ao invés aqui, você tem os anticorpos, e um desses, obviamente, é essa solidariedade, essa generosidade, essa resiliência que tem aqui, que o Brasil... Só aqui no Brasil você consegue entender o sorriso de pessoas mais humildes, é inspirador. Esse, eu às vezes tento de explicar, mas acho que já vários poetas, cantores tentaram, só experimentando que você entende isso. E para mim, essa foi a grande riqueza que o beach tennis me deu, né? A gente, óbvio, não posso reclamar das minhas condições, mas acho que o beach tennis me deu, está dando, pelo que vejo também para os meus colegas, essas experiências de vida, essas riquezas de vidas, essa riqueza de relacionamentos, de pessoas que não tem preço. Muito legal. Vou contar um segredinho para vocês. Bota aqui a câmera em mim, por favor. Olha só. Nós marcamos algumas vezes, mas deu errado. O Calbucci é uma pessoa muito ocupada e hoje ele pôde compartilhar com a gente aqui de uma forma diferente. Você está vendo o Alessandro Calbucci como ele é, que ele é um ser humano comum como a gente, só que Papai do Céu deu um dom, a visão 360, vários insights bacanas aqui ele deu, hein? Vários insights que servem para a nossa vida, porque o esporte é isso, o esporte é um reflexo da nossa vida. A gente consegue levar uma partida de beach tennis para o nosso dia a dia. Isso, o beach tennis, porque é o nosso esporte, mas o futebol é a mesma coisa, o basquete é a mesma coisa, a luta é a mesma coisa. Estamos chegando ao fim. Nós não temos como agradecer o divino Little Mick Jagger, que chama ele assim. E falar nisso, ele é modelo, hein? Lá da Menha Rigor. Se você for lá na Menha Rigor, lembrei agora. Menha Rigor, que é um dos nossos apoios aqui. Agradecer ao Little. Quem quer ficar lindão já sabe. Menha Rigor. Agradecer a The-Gift Story, aquela garrafinha térmica, pensando no meio ambiente, parar de ficar aí pro evento, pegar 50 copinhos, 20 copinhos, bota a garrafinha térmica, mantém a garrafinha gelada. Nós também temos o apoio aqui da HPMBT, que é o equipamento que eu gosto, o equipamento que eu recomendo. E palavra final do Calbucci, nós não temos como agradecer, sabemos do quão o seu tempo é valioso, você... Não vamos terminar agora não, vou fazer mais uma pergunta. Porque o Calbucci tem outras paixões, não é só o beach tennis. Lembrei disso aqui agora, já estava terminando, mas lembrei agora. Então, muito obrigado, Calbucci. Sem palavras, espero que você continue aí prestando serviço por muito tempo para o beach tennis. O beach tennis precisa de pessoas que queiram agregar, que queiram... E a sua imagem, né, o seu nome, tudo isso é muito forte para o brasileiro, acho que para todo lugar do mundo que joga beach tennis tem que conhecer o Calbucci. Então a gente não tem como te agradecer. Não, eu que agradeço o Brasil por ter me recebido, você onde tem play para ter me recebido, pelo trabalho que vocês estão fazendo de manter vivas histórias, memórias de comunicação. Talvez vai ter um segundo episódio. Tem muitas coisas para contar. Conta dessa paixão que você acabou de se formar. Acho que você tem que contar essa paixão aí. Que você... Sabe que isso é divertido. Primeiro, eu, obviamente, atleta de praia, que fica com suor, com areia, não combina muito com bebidas alcoólicas. Eu nunca fui um cara que bebeu muito. Na real, bebi sempre muito pouco, não gostei nem de cerveja. Apesar que o beach tennis combina bem com essas coisas, essa é a mágica. E apesar do feito que o vinho não é uma bebida como as outras. E quando me deram esse apelido de vinho, né, eu lembro que tinha um apelido no começo que era o Rei Leão, o Rei, essas coisas. E depois surgiu esse de vinho, aí tem um amigo meu, Michele Folegatti, lá, treinador também da equipe juvenil italiana, que ele fala, reivindica que foi ele, depois o Little Mickey.
Aí me dei conta de vinho, assim, óbvio, entendo, jogo de vinho de outro planeta, tá. Mas sem saber, estava já antecipando uma outra paixão que era de vinho, né? Um trocadilho. Trocadilho. E surgiu porque a gente, obviamente, para 99% do mundo, o beach tennis é paixão, é desculpa para viajar. Para mim se tornou trabalho, que essa é uma grande sorte, transformar a tua paixão em trabalho, mas também depois começa a cansar. Então, um lugar que onde não queria ver eram praias, então durante as minhas férias. Aí encontrei, graças a Gianluca Padovan, o mundo dos perfumes. O pai dele era um famoso maître parfumeur lá de Bologna, me abriu o nariz, o olfato, e aí comecei a ficar mais sensível a tudo isso, e quando descobri o vinho, através do nariz, me apaixonei, e quando comecei a viajar torneios, quando terminava o torneio, aproveitava nos arredores para ver se tinha algumas coisas de vinho. E descobri que o vinho, como o beach tennis, te leva para lugares maravilhosos, né? Contato com a natureza, tudo isso. Tem grande cultura atrás, então o vinho é cultura, é muito mais que beber, especialmente degustar, não é beber, mas despertar os sentidos. E aqui no Brasil, comecei, fiz o meu curso de sommelier, segundo ciclo, falta o terceiro ciclo para ser sommelier completo. E aí, junto as duas coisas, com moderação, aproveitando o mundo, então as praias pelo beach tennis, os interiores, as colinas, graças ao vinho. O Brasil está crescendo muito no mundo do vinho, especialmente graças aos italianos. Também tem várias analogias, né? Os italianos foram os principais responsáveis para ter trazido essa cultura do vinho aqui no Brasil, no Sul, que agora está indo em vários lugares, não só no Sul. Acho que tem um mercado gigantesco aqui. Tem também analogias negativas, que não gosto que esse negócio do vinho continue sendo considerado meio elitista. O beach tennis pegou uma direção um pouquinho elitizada, coisa que lá na Itália, na origem do beach tennis, não tinha. O beach tennis é democrático, esporte de praia, não tem que pagar para jogar, isso, aquilo. E o vinho também, na Europa, é acessível a todo mundo. Aqui, na real, ao invés fica um pouquinho mais elitizado. Mas considera que no Brasil o consumo médio é 2,8 litros por capita, ou seja, nada. Em Portugal bebem 65 por capita. Então, quanto pode crescer se a gente consegue educar as pessoas a essa bebida maravilhosa, onde Itália e Brasil podem, mais uma vez, fazer algo de incrível como no beach tennis. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Se você tiver 10% do que foi o beach tennis, já deu certo. Adoraria. A minha mãe sempre brincava assim, eu nem sei se estava brincando, falava, não sei por que você escolheu fazer o que você sabe fazer pior. Foi jogar beach tennis. Falei, não sei, você ou me subestima por alguma coisa ou me sobreestima por outras, entendeu? Porque jogar futebol bastante bem, também na faculdade, no doutorado, foi muito bom, mas acho que o beach tennis tirou de mim o melhor. Gostei muito, exatamente por essa ideia de estilo de vida. Não é só um esporte, mas foi uma filosofia de vida aplicada, digamos. Então quer dizer que pela sua mãe, o famoso Milan perdeu ali no lugar do Gattuso, poderia ter o Calbucci? Graças a Deus que não foi eu, foi Pirlo. Não, mas poderia ser Pirlo e Calbucci. Aí, tudo poderia. Aí ia ficar fácil, né? Com você eu teria sido um grande jogador de futebol. O Pirlo seria, fazendo analogia, seria o Garavini ou o Capelletti. Isso aqui. Muito legal, Calbucci. Gostaria de pedir a mensagem final do que esperar do beach tennis daqui para frente, para as pessoas que estão nos assistindo. Não, eu simplesmente espero que a gente acabou de conversar o tempo inteiro, né? De que o beach tennis não tenha medo de lembrar as próprias origens, de manter as próprias origens, de evoluir, de não repetir erros que, por exemplo, nós italianos conhecemos,
e de se manter o que tanto o beach tennis quanto os beach tenistas, porque essa na real é a grande questão. O beach tennis em si não existe, são os beach tenistas que fazem o beach tennis. Então, ter sempre essa ideia, essa visão sistêmica, essa mágica que o beach tennis consegue de juntar opostos, né? Essa coisa eu acho maravilhosa, que, né? Pé descalço, somos todos iguais, digamos assim. Então, a gente tem que lembrar isso e não fazer que essas palavras fiquem só lemas, mas que sejam práticas cotidianas. Pé na areia, somos todos iguais. E que o beach tennis possa ensinar e inspirar muitas outras pessoas a viver de uma forma um pouquinho mais alegre, democrática e juntas. Muito obrigado, Alessandro Calbucci, o Pelé do beach tennis. Você já sabe, chegou até aqui, não deixem de se inscrever em nosso canal, dá o like, dá o dislike, comenta, compartilha, isso é muito importante pra gente. Até o próximo episódio. Diz aí, onde tem play?